meus amigos e minhas amigas, segunda-feira chegou! Chegou a segunda, começando uma semana zerada, novinha em folha. A oportunidade nova que Deus nos dá para que a gente possa fazer coisas boas, respirar um ar novo a cada dia, hein? Aumenta o som aí, Hoje eu acordei pra comer água. Pra comer água? Isso aí é o... Qual é o nome desse baiano aí, rapaz? Eu acordei. Ô, rapaz, é o Bebe Negão aí, é. Me diz o nome aí, Pipoca, me lembra? Eu nunca sei o que vocês vão colocar no ar na trilha sonora do programa, né? Sabe quem é, Paulo Giovanni? Esse daí? Renato Fechini. Pronto, lembrei. Renato Fechini. Muito bem. E por que ele tá colocando essa música? Por causa do telão hoje aqui, ó. Ninguém sabe quem é esse rasta aqui no telão. Sabe quem é esse Rastafari aqui no telão, hein? Quem é esse Rastafari? Só tá aparecendo o nariz. Sabe quem é esse Rastafari aí? Sabe quem é, voador? Faz ideia de quem é esse Rastafari aí? Hein? Sabe quem é, PG? Consegue identificar o Rastafari? Daqui a pouco eu vou revelar quem é esse Rastafari aqui, ó. Já. Quem acompanha as minhas redes sociais já sabe quem é um Rastafari. Lá no Facebook, Geisael Pacheco. E no Instagram, @Geisael_. No Facebook, tanto a página quanto o perfil lá, o Geisael. E no Instagram e no Twitter, @Geisael_. Deixa eu tocar o reggae. Esse é das antigas, da época do Pop Som 3, lá do São Bernardo. 991968622, o WhatsApp do programa, para você ficar ligado aqui com a gente. Hoje de volta no programa, participação de Juca e Luca. Olha, ó, já batizaram Juca e Luca. Aê, moleque! Muito bem. Deixa eles aqui quietinhos um com o outro aqui. Já eu vou revelar quem é esse Rastafari aqui no telão do programa. Já. 11 horas e mais 47 minutos, 11h47. Obrigado, pessoal que está na capital e no interior do estado, ligado aqui na programação da TV Difusora. Quero começar o programa de hoje falando a respeito de um adolescente recém-chegado ao Centro Socioeducativo da região Tocantina Imperatriz, que foi encontrado morto dentro do alojamento. Ele cumpria medida provisória na Fundação da Criança e do Adolescente e era recém-chegado lá na unidade de ressocialização. A gente vai acompanhar a matéria agora na tela do Na Hora D. O socioeducando era recém-chegado na FUNAC, Fundação da Criança e do Adolescente. 2 internos que dividiam o alojamento com ele já assumiram a autoria do ato. A vítima tinha 17 anos e dividia a cela com 4 adolescentes. O corpo foi encontrado por agentes da FUNAC na manhã do último sábado. Ele foi assassinado dentro da cela com corte nos pulsos e pescoço feitos por um artefato cortante improvisado. Com esse crime, sobem para 3 homicídios já registrados nesse mês de novembro em Imperatriz. Em nota, a FUNAC informou que uma equipe da gestão de Imperatriz e São Luís já foi designada para acompanhar o caso, além de determinar a abertura de processo de sindicância investigativa para apuração interna dos fatos. A unidade informou ainda que todas as providências foram tomadas acerca do suporte para a família e funeral da vítima. Agora eu quero que você preste atenção nas imagens que eu vou mostrar. 3.000 munições, além de fuzil, pistolas, rifles, tudo isso apreendido pelo 4º Batalhão de Polícia Militar lá em Balsas, cidade que fica a 810 quilômetros aqui de São Luís. Veja só nas imagens o arsenal apreendido. Essa talvez seja a maior apreensão de armas e munições do ano aqui no estado do Maranhão. A quantidade de munição de fuzil e também armamento pesado que foi apreendido, além de muitas facas. Veja só nas imagens. De acordo com o comandante do batalhão, Coronel Juarez Medeiros, do batalhão da área lá, já foram tiradas de circulação mais de 170 armas de fogo das ruas na região coberta pelo 4º Batalhão de Polícia Militar. Olha a quantidade de material apreendido aí pela Polícia Militar. Grande quantidade de munição, de armas, de facas. 3.000 munições, parceiro. Pronto pra guerra aí, ó. Tem mais munição do que o Exército Brasileiro para entrar numa guerra. Eu vi uma reportagem essa semana aí dizendo que o Exército tinha munição para apenas 1 hora de guerra se fosse entrar numa guerra. Tu viu, PG, não? O Exército Brasileiro, se fosse entrar numa guerra, tinha munição para apenas 1 hora de guerra. Tem mais
Aí tem mais munição do que o Exército. Não, brincadeira, claro que não tem mais, mas é uma grande quantidade de munição apreendida. Parabéns, pessoal da Polícia Militar, 4º Batalhão, 4º BPM. Ainda no interior do estado, na cidade de Santa Inês, a 250 quilômetros da capital maranhense, bandidos tentaram arrombar a agência dos Correios na madrugada de ontem. Testemunhas teriam observado a movimentação estranha e acionaram a polícia. Só que ao perceberem a chegada da guarnição, os 4 assaltantes, as 4 almas cebosas, fugiram em um veículo, deixando as ferramentas que seriam utilizadas para o arrombamento, deixaram para trás. A polícia analisa as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, está tentando aí identificar as almas cebosas. É, meu amigo, tá fácil não. No interior do estado, os bandidos estão agindo e pensando que a polícia vai dar moleza. Vemos aí 2 casos onde a polícia não está dando moleza, não tá na rédea curta no interior do estado. Tá vendo só? Por isso que é importante investir na Polícia Militar e, claro, mais homens chegando para reforçar o trabalho da PM. A Polícia Militar do Estado do Maranhão, que já foi tida aí como o menor efetivo policial do Brasil, proporcionalmente falando, em relação à população. Ainda não está no número ideal, mas a gente vê que o reforço no número de policiais na Polícia Militar do Estado do Maranhão tem dado resultado, a gente tem mostrado aqui sempre. Parabéns à Polícia Militar, lá do 4º Batalhão, parabéns, pessoal, também nessa operação aí, que evitou o assalto dessas 4 almas cebosas no interior do estado, tá bom? Vamos lá, vamos falar de sonhos agora. Opa! Gente, tá todo mundo me perguntando por onde eu vou a respeito do consórcio Dizal. Pois é, para quem quer comprar um carro novo, para quem quer realizar o sonho de ter um carro utilitário na sua pequena empresa, por exemplo. Então, dá para você comprar. E a parcela é a partir de R$13 por dia. É isso mesmo, gente. Dá para você realizar o seu sonho de comprar o seu carro 0 km ou seminovo através do consórcio Dizal. Vem pra cá, meu querido Rafa! Bom dia, Gisal, tudo bom? Bom dia, meu irmão, tudo bem? Vamos lá, Dizal Consórcio fez 30 anos de mercado, Gisal, então não tem mais desculpa. É todo mundo comprando carro 0 km. Ou seminovo. Isso. Muito bem, 0 ou seminovo. E sem juros, tá? Então é o seguinte, você que está em casa, precisa de um carro utilitário, ligue agora para o telefone que vai aparecer aqui na sua telinha. Não tem mais desculpa, pessoal. Você que é do interior do Maranhão, você da capital, que precisa até mesmo, Rafael, não posso ir até o escritório. Nós mandamos uma equipe até a sua residência ou até a sua empresa. Então, não tem mais desculpa. Campanha de hoje... Qual é? A campanha de hoje é emplacamento e, no caso, a taxa para quem vai comprar o carro seminovo. Muito bem, vamos lá então. O emplacamento é para o carro 0 km. 0 km. E no caso do carro seminovo... A transferência por nossa conta. A transferência, muito bem. Então, os números já estão aparecendo no vídeo. Eu quero dar o endereço aqui do representante autorizado do consórcio Dizal, é no edifício Golden Tower. É lá no Renascença, primeiro andar, sala 113. Não tem mistério. Agora são os 20 primeiros e tem que falar que assistiu o programa, tá? Pronto. Não tem mais desculpa. Gente, o fixo é o 3303-5519. Se vai ligar agora, a equipe está esperando, você diz, olha, acabei de ver no programa na hora D. Se você for um dos 20 já está incluso aí na campanha de hoje. Gisal, eu quero mandar um WhatsApp. Anote os números, 98220-0359 ou 98431-1914. Consórcio Dizal chegou, está arrebentando, fazendo o maior sucesso e você não pode deixar passar a oportunidade. Obrigado. Agora. Gente, já está na hora de ir para o intervalo? Não dá não, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quando foi a última vez que você visitou um museu? Lembra que eu já tinha tocado nesse assunto aqui semana passada? Você conhece algum museu aqui de São Luís? Quais é que você conhece? Você sabe quantos tem? Essa semana nós vamos passear por algumas casas de cultura aqui da capital e vamos aqui fazer um trabalho para despertar em você o interesse pela história e a riqueza que cada um desses espaços carrega. A nossa primeira parada hoje, conforme prometido na semana passada, é o Centro de Pesquisa e História Natural e Arqueologia, onde a nossa repórter Geice Gomes está ao vivo neste momento. Geice, bom dia. Boa tarde, Geisael. Boa tarde a todos. Vocês já repararam como o dia hoje está bonito? Pois é,
está perfeito para passear. A gente está aqui no Centro Histórico de São Luís, mais precisamente na rua 28 de julho, e vamos visitar o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Para chegar aqui é muito simples. Quem vem de ônibus desce ali no terminal da Praia Grande, vem andando em direção à Praça Nauro Machado, passa pela Praça da Faustina, dobrando à esquerda, chega aqui na rua 28 de julho. A gente vai conhecer o museu que já funciona há 13 anos e reúne pesquisas dos últimos 30 anos. Vamos conhecer um pouquinho das curiosidades. Boa tarde, tudo bem? Essa primeira parte é a parte paleontológica e logo de cara já é diferente de todos os outros museus que geralmente têm a proibição ao toque das peças. Aqui não. É possível realmente tocar fragmentos de árvore, como é esse aqui, que tem cerca de 250 milhões de anos, e esse fóssil. A gente conversa com o diretor do museu, Deusdedit. Qual foi a intenção de vocês? Foi realmente aproximar o visitante das coisas que a gente tem aqui no Maranhão? Bem, a questão tátil é muito importante para públicos especiais, principalmente as pessoas que têm deficiências visuais. Mas o público como um todo sente muita necessidade de pegar, de tocar. Então, essas experiências táteis hoje cada vez são mais importantes na contribuição da ciência. Então, é importante que tenha a exposição convencional, mas que tenha alguns elementos que as pessoas possam estar interagindo. É mais didático, é mais humano e é mais educativo. Muitos fósseis aqui vieram de Itapecuru, foi isso mesmo? A gente tem coisas aqui, réplicas, em praticamente tamanho real. Bem, os fósseis que estão expostos são reais, tá? As réplicas são dos animais das reconstituições. São oriundos de Itapecuru, do rio Itapecuru, próximo à cidade de Itapecuru, próximo à cidade de Coroatá, mas também de outros locais, como a Ilha do Cajual, em Alcântara, e Duque Bacelar, no leste maranhense. Aquela réplica ali é praticamente em tamanho real. Como que vocês tiveram a ideia de fazer a pintura? Aquela outra parte que também impressiona por conta da arte que foi feita? Bem, na realidade, do ponto de vista didático, da divulgação do conhecimento, é muito importante que se invista nas chamadas paleoartes, né? Então foi feito por o Anderson, um pesquisador, um artista que passou parte da sua vida aqui no Maranhão e extremamente competente. E é importante para que as pessoas tenham a dimensão da escala, né, de quanto o Carcharodontosaurus, mais ou menos o tamanho que ele era. E ele era o nosso carnívoro mais presente aqui por volta de 95 milhões de anos. Tudo que está nesta parte do museu foi encontrado em território maranhense. Fala um pouquinho das curiosidades, quais são as peças emblemáticas que a gente tem aqui? Bem, o acervo do Centro de Pesquisa ele é todo do Maranhão. A proposta é fazer a pesquisa paleontológica, etnológica e arqueológica do território maranhense. É uma forma de você estar divulgando as pesquisas e, ao mesmo tempo, abrindo um leque de possibilidades para pesquisas futuras no nosso estado. Bem, a gente vai ter peças muito importantes, como dentes, ossos de grandes dinossauros, até coisas mais específicas, como, por exemplo, escamas de peixe. Para a ciência, tudo é importante, né? Todo esse material é importante porque fundamentaram pesquisas que ainda estão em andamento, mas, acima de tudo, porque sinaliza com a possibilidade de jovens cientistas e pesquisadores continuarem fazendo suas graduações, seu mestrado, seus doutorados, com a orientação do professor Manuel Alfredo, que é da UFMA, que é o nosso parceiro constante aqui, bem como sobre as questões geológicas e geomorfológicas da região. É importante que se tenha essa visão mais ampla e essa visão mais detalhada e das possibilidades da pesquisa paleontológica para o nosso estado. Muito obrigada pela entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer um tour pela parte de cima do museu. Então, daqui a pouquinho, espera aí para você que ficou curioso para saber o restante, né, Deusdedit? Lá em cima, resumidamente, quais são os temas abordados? Bem, nós temos mais 3 salas lá em cima, a sala de arqueologia,
em que a gente vai ter vestígios dos povos pré-históricos que viveram aqui no território do Maranhão. Há uma grande diversidade de povos, de culturas e de períodos temporais em que eles habitaram. Há também o que se chama arqueologia histórica ou arqueologia pós-contato, com a vinda dos europeus, com o surgimento do urbanismo, dos engenhos, de uma cultura material muito própria que o europeu traz e que mistura com as tradições indígenas, que vai dar o caráter do maranhense como um todo e parte das suas práticas culturais. Há também a parte de etnologia, que é um sentimento que a gente tem que ter de responsabilidade, de gratidão com os antigos habitantes do Brasil e ainda com as populações que ainda sobreviveram de forma muito árdua a esse contato com o europeu. São 12 etnias e que nós temos representado sua cultura material e seus rituais. E por último, a parte interativa, em que se faz um balanço de toda a produção do conhecimento nessas 3 áreas, com enfoque em um audiovisual de 1h20 que resgata toda a questão da chegada do europeu e da pré-história, da iconografia, e também alguns joguinhos táticos, para que o maranhense conheça a sua história, se orgulhe e, como cidadão, possa exercê-la de forma mais plena. Então, daqui a pouquinho a gente volta para que você possa conhecer as outras partes aqui do museu. Até já. Valeu, Geis. A gente teve um probleminha de sinal logo no começo, né? O sinal ficou um pouco instável, mas foi legal. Deu para ver, bacana. E gostei muito da parte que as pessoas podem tocar algumas peças. Aposto que você de casa nem sabia que existia isso aqui em São Luís, hein? Pois é, muita gente não sabe. E vale a pena visitar. Tem muita gente que nem sabe também que a gente tem alguns fósseis, né, da época dos dinossauros, né, que viveram nessa região. Olha aí, sabia disso, PG? Tu viu o cabeção daquele lá? Ficou legal, não ficou aquela arte? Uma parte é pintada e a outra parte é como se ele tivesse quebrado uma parede ali com a sua cabeça. Bacana. Daqui a pouquinho a gente volta então ao vivo com a musa Geice Gomes, lá direto desse primeiro museu, primeiro espaço que a gente está mostrando aqui no programa, na intenção de levar um pouco de conhecimento do que nós temos, dos espaços que nós temos na nossa cidade, e para que as pessoas possam ir, possam visitar, fazer uma turma da escola, levar. É bacana isso, cultura nunca é demais. Eu vou para o intervalo comercial, já tem esporte. Sampaio Corrêa perde mais uma. Série C bateu na porta do Sampaio. Ih, lascou. Você gostou? Você gostou do museu? Gostou, Juca? Juca ficou admirado com o museu, cara. Ele gostou do museu, não gostou? O Juquinha gostou do museu aqui, ó. Muito bem. Vamos voltar lá para o museu? Vamos lá? Centro de Pesquisa, História Natural e Arqueologia, onde está a nossa repórter musa Geice Gomes. Essa é a nossa primeira parada de visitas aos museus da capital. Estamos de volta. Esta é a parte arqueológica aqui do museu. Vamos conversar novamente com o diretor do museu, Deusdedit Leite. Aqui a gente tem muitas curiosidades. Vamos começar aqui. São armas? Eram armas utilizadas? São machados semilunares, que eram machados especiais, que eram utilizados para matar os inimigos, né? Eram machados que eram feitos durante a lua crescente, e a grande característica é exatamente o formato de lua crescente. E segundo a literatura dos primeiros contatos, eles eram utilizados tanto nos rituais de guerra como nos rituais de fartura, mas de forma preponderante para matar um grande inimigo. A partir do momento que matasse esse grande inimigo, ele perdia sua função, ele era descartado. Então, são encontrados em diversos locais do Maranhão e são também muitos associados aos grupos G. Até hoje, os canelas, quando vêm aqui, cantam para esse machado. Deusdedit, a variedade de peças aqui é muito grande. Vamos mostrar aqui. Essa que de cara me chamou a atenção é uma urna funerária. Sim, dentro dessa grande diversidade desses grupos, a gente vai ter formas diferenciadas de trabalhar a questão do morto. Alguns grupos enterravam diretamente na terra, outros enterravam, depois de algum tempo, recolhiam os ossos, limpavam, rearrumavam em grandes recipientes cerâmicos e reenterravam, e outros, pura e simplesmente queimavam e depois faziam o que se chama de endocanibalismo, comiam as cinzas dentro de
pasta de banana ou de outros alimentos também. Então era uma forma de reincorporar e forma de trabalhar a memória dos mortos dentro da sua cosmovisão. Essas aqui também eram urnas? Essas daqui são associadas aos tupinambás, foram encontradas no Alto do Calhau, ali por trás de um supermercado que tem, e é bastante característica, apresenta decorações avermelhadas e toda uma decoração muito especial associada aos grupos proto-tupis, anteriores aos tupinambás, mas da mesma linha étnica. Essas outras pedras também eram utilizadas como arma? Bem, aqui a gente vai ter uma série de quebra-coquinhos e almofarizes que eram utilizados para quebrar, macerar e amassar. Tá? É bom frisar que os grupos indígenas antes do contato não tinham a metalurgia. Então, grande parte do seu substrato material era feito com material orgânico, madeira, mas os mais resistentes eram a pedra, que era trabalhada, era coletada e era transportada pela região, e a cerâmica, que são os elementos mais duradouros que ficam no sítio arqueológico. Aquela parte de trás é relacionada aos colonizadores ou também aos povos indígenas? Bem, a partir do momento que o colonizador chegou, muda completamente a dinâmica. Algumas práticas indígenas foram assimiladas, mas começa um novo padrão de assentamento. Então, com o crescente urbanismo, a fixação dos europeus, a cultura material dos europeus também começa a chegar, principalmente a partir do século XVIII, XIX, com a Revolução Industrial e as grandes mercadorias que os ingleses e os franceses exportavam para o mundo, começa toda uma nova dinâmica de consumo, que aqui no Maranhão está associada à Companhia de Comércio de Grão-Pará e Maranhão. Então, nos nossos quintais, nas ruas, nos sobradões, você vai encontrar todo um registro arqueológico que vai documentar uma cultura material que já não existe da forma como nós conhecemos hoje. O vidro, os ossos, enfim, objetos do dia a dia que naquela época eram importados. Esta terceira parte é voltada à etnologia. Explica para a gente o que é que está retratado aqui. Bem, aqui é uma sala muito especial porque a gente vai estar trabalhando com populações vivas, populações que resistiram a esse impacto desse contato. A gente calcula que pelo menos existia 250 mil pessoas na época do contato, esse número foi reduzido a quase 8 mil nos anos 70 e atualmente são 35 mil, dividido em diversas etnias em dois grandes grupos linguísticos, né? Então a gente ainda vai ter a diversidade cultural desses povos, não só na língua como nas práticas. Os grupos tupis, com a sua arte plumária, muito exuberante, seus armamentos, e os grupos G, em que a palha do buriti e outros elementos vão ser bastante característicos. Então são modos de vida e padrões que cada vez vão ter menos dificuldade para se perpetuar por conta da questão dos territórios, por conta da questão da expansão do agronegócio, dos madeireiros, que ameaçam de forma contínua a sobrevivência dessas populações e das suas tradições. Agora, para a gente concluir, a gente vai visitar o último espaço aqui do museu, passando por essa entradinha também diferente, e aqui chama a atenção, principalmente por conta desse cubo, que demonstra a variação etnológica que a gente tem aqui no Maranhão, né? Deusdedit, qual foi a ideia de vocês em criar esse espaço, que é um espaço novo, com uma arte nova, é realmente incentivar a população maranhense a valorizar o que a gente tem de melhor? Bem, nós somos fruto de um processo colonialista, mas em que há uma grande diversidade de culturas e povos fazendo parte desse processo. Os negros e os índios ficaram meio que invisíveis nesse processo. Basicamente, a cultura erudita valorizava a herança do europeu, mas deixava num segundo plano toda a contribuição que tanto o índio quanto o negro deram à nossa sociedade. Então, esse espaço aqui serve para exatamente resgatar um pouco essas diferentes memórias das diferentes etnias, tanto dos grupos indígenas, que eram mais de 40 na época do contato, quanto dos grupos africanos, que eram mais de 30 etnias que vieram para cá, como também da questão da mistura desses povos. Nós somos uma cultura pluriétnica e nós temos que ter orgulho da nossa história. E a nossa história só fica completa quando todos esses povos, todas essas heranças sejam trabalhados e valorizados
para a gente enquanto povo, enquanto cultura. Então, o maranhense tem que ter orgulho da sua história, que ela é única, ela é própria, e, acima de tudo, enquanto cidadão, saber valorizar e perpetuar os valores de todos esses grupos ancestrais que contribuíram para a gente ser o que nós somos hoje, maranhense. O museu funciona de segunda a sábado. Qual o horário de visitação? Bem, das 8 às 12 e das 2 às 6. Tá. Muito obrigada pela sua entrevista. Então, gente, não deixa de vir aqui, conhecer um pouquinho. A gente tem um pouco sobre cada povo que acabou vindo aqui para o Maranhão e povoando e fazendo realmente essa mistura bonita que a gente tem por aqui. Geisael. Obrigado, Geice. Eu acho que é de segunda a sexta, não de segunda a sábado, né? Fernanda, essa informação, qual é a correta? De segunda a sábado ou segunda a sexta? Acho que é segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Tá, no site da Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo, está indicando que é de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde até às 6 da tarde. É isso, ok? Muito legal, bacana demais, bom visitar aí e conhecer um pouquinho da nossa história. Centro de Pesquisa, História Natural e Arqueologia. Legal, amanhã tem mais aqui no programa. Agora eu quero falar com você que adora economizar. Você sabe que no Magazine Luiza tem tudo para você que quer economizar, que quer variedade, quer escolher o produto certo, quer preço baixo, não é verdade? Então, olha só, o Magazine Luiza, o lugar certo para você comprar e pode procurar que tem uma loja sempre perto de você com os melhores preços do Brasil. E tem tudo no Magazine Luiza. Dá para você renovar a casa inteira, TVs, geladeiras, fogões, smartphones, notebooks, tablets e muito mais. Você tá vendo que é para casa e para você também, não é? Vai renovar a casa inteira sem gastar muito, vai com produtos de grandes marcas, com descontos incríveis, tem promoção que só o Magazine Luiza faz para você. Então, para que ficar perdendo tempo? Não, vai direto, corre logo pro Magazine Luiza que você não vai se arrepender. É tudo para sua casa, é tudo para você. Vem pro Magazine Luiza conferir, vem ser feliz! E o Sampaio Corrêa perdeu mais uma, tá quase na Série C. Já no Campeonato Maranhense, Pinheiro comemora o retorno à Série A após quase décadas, né? E as informações do esporte com Laércio Júnior, Esporte Difusora. Olá, Geisael, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Começamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor já volta a campo hoje em Goiânia contra o Goiás e tem que vencer. Sampaio se complicou bastante após a derrota na sexta-feira para o CSA. Vamos aos gols. CSA saiu na frente com o Celcinho, ele aproveita o rebote do Andrei na cobrança de falta do Rafinha, 1-0 CSA, e aí o Sampaio vira o jogo. Boa jogada do Fernando Sobral, o goleiro não segura e esquerdinha empata. 3 minutos depois, ainda no primeiro tempo, cruzamento da direita de Jamie para o gol marcado pelo Mateuzinho. 2-1 Sampaio. Sampaio virou esse primeiro tempo aí para o segundo na partida de sexta-feira, fora da zona do rebaixamento. Só que na segunda etapa, Neto Berola entra e decide para o CSA. Ele empata e no final vira o jogo. CSA 3, CSA está próximo do acesso para a Série A, Sampaio Corrêa 2. O Tricolor tem que vencer o Goiás. Caso não vença o Goiás hoje, estará rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro e terá que iniciar um novo planejamento. Situação muito complicada da equipe tricolor na Série B. Vamos agora conferir como foi o jogo do CRB, que complicou ainda mais para o Sampaio. Veja aí. Em Maceió, o CRB faz 1-0 com William Santana. No fim da partida, muita emoção. Aos 40 do segundo tempo, Bruno Tubarão empata para os mineiros, 1-1. Resultado ruim que deixava o Sampaio Corrêa ainda respirando na luta contra o rebaixamento. Só que 2 minutos depois, Everton Senna marca o gol de uma vitória importantíssima para o CRB. Final, CRB 2-1. CRB com essa vitória ele foi a 38 pontos, abrindo 6 de vantagem em relação ao Bolívia Querido CRB, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, aliás, fora da zona do rebaixamento, e vai encarar o Juventude, que é o primeiro time da zona, na 17ª colocação, tem esse confronto direto. Vamos agora falar do jogo que garantiu o acesso do Fortaleza. Gustavo, o Gustagol, abre o placar para o Fortaleza. Ainda no primeiro tempo, Bruno Melo aumenta a festa, 2-0. O Atlético ainda desconta no fim com João Paulo. Beneficiado pelos tropeços de Londrina e Vila Nova, o tricolor comemora o retorno à elite com 4 rodadas de antecipação.
O Fortaleza, eu acho que hoje marca um capítulo bacana da história do clube, no ano do centenário, com 4 rodadas de antecedência, conseguiu acesso. Pois é, vamos aguardar. Parabéns ao Fortaleza, o CSA está próximo de subir, 2 equipes do Nordeste, um do Nordeste deve cair, que é o Sampaio Correia, e o Paysandu do Norte é outro time que pode cair, tem grande chance de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar da final do Campeonato Maranhense da Série B. A festa foi do Pinheiro Atlético Clube. Mesmo longe, as torcidas de Pinheiro e Chapadinha comparecem em bom número. E logo no início, quem comemora é o Chapadinha. Jonas Piu Piu é lançado e abre o placar para o Galo, 1-0. Pinheiro tenta a resposta e até cria boas chances, mas o Chapadinha fica com a mão na taça. Kaká amplia, 2-0. Um enorme prejuízo para o PAC, que na cobrança de falta de Vivico, vê a bola bater na trave e sobrar para Juninho Pindaré diminuir, 2-1. A partida volta equilibrada. Aos poucos, Pinheiro consegue levar perigo. E quando a torcida do Chapadinha já comemorava, aos 48 minutos do segundo tempo, Neto cruza. E Diego sobe de cabeça para marcar o gol do empate. É na realidade o gol do título. Apito final. Pinheiro 2, Chapadinha também 2. Parabéns ao PAC, que agora vai jogar o seletivo, que começa no próximo final de semana, na busca por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E o PAC já está garantido na disputa do Campeonato Maranhense do ano que vem, com as principais equipes do nosso estado. É com você, Gisael. Valeu, Laércio, melhor do mundo. Valmir Viegas, bom dia, Gisael. Ele mandou 11h53. Já estamos aqui na escuta, esperando por vocês. Valeu, meu garoto. Valmir, um grande abraço, viu, querido? Fernando, olha aí, o Abraão Alves, ele fez um comentário muito bacana. Ele disse assim, ó, linda reportagem sobre o museu. Sinceramente, apesar de ser ludovicense, nunca fui e, aliás, nem sabia que existia aqui em São Luís. Fiquei curioso e irei visitar. Obrigado pela dica. Essa é a intenção, Abraão. E gostei muito do teu feedback, porque a intenção nossa é essa, é despertar nas pessoas a vontade de visitar e informar que existe esse tipo de espaço para ser visitado aqui. Então, muito legal, fico feliz com o seu feedback aqui. Raimundo Santos e o filho Caleb, sempre ligado aqui no programa. Ele mandou uma fotinha aqui, eu vou mostrar rapidinho, né? Fecha aqui, ó, pertinho do Luca aqui, ó, do Juca e do Luca, a fotinha do Caleb. Isso, e do meu amigo Raimundo. E eu tenho só um apelo aqui, eu vou fazer rapidinho antes de chamar a próxima matéria, que é da Valéria Correia. Eu não sei de que modo a gente pode ajudar, Valéria, mas eu vou ler aqui de alguma forma para ver se alguém se prontifica. Ela pede, Gisael, divulga aí, tem um cachorrinho aqui no Conjunto Rosiana Cafeteira Maiobão. Conjunto Rosiana na Cafeteira Maiobão. Está muito debilitado, preciso de ajuda urgente de alguma ONG ou de alguém que me ajude a salvá-lo. Ele está com a face completamente comida por bicheira, já lavei o rosto, dei comida, água, mas precisa de ajuda profissional. Encontrei na rua com a face cheia de criolinas. Santo Deus, divulga aí, por favor. Eu sou a Valéria e luto dia a dia pela causa animal. Me ajudem a salvá-lo. Obrigado, agradeço. Eu vou mostrar a fotinha porque não está aparecendo feia não. Está de longe a fotinha. E muito legal a atitude dela. Ela está precisando de ajuda profissional. De repente, se alguém quiser aí ajudar a Valéria a salvar esse bichinho, procura ela aí no Facebook, é Valéria Correia. Não, ela botou um telefone aqui, ó. 987 16 6585. 987 16 6585. Achei muito legal a atitude dela. 987 16 6585. Eu quero lembrar que existe em São Luís o hospital lá da UEMA, o hospital veterinário, que faz... O número do telefone dela está na tela aqui, ó, da Valéria. O hospital veterinário da UEMA, ele só não vou dizer que faz de graça, porque ele precisa se manter. Mas o valor que o hospital lá da UEMA cobra pelos procedimentos é um valor mínimo apenas para manter em estoque, por exemplo, o material utilizado. Então, quando você leva o bichinho lá, e eu já levei, vou dizer, a diferença é enorme. Você tem uma ideia, uma clínica veterinária tinha me cobrado para fazer uma cirurgia da minha cachorrinha que quebrou a pata, R$ 1.800. Com tudo.
a cirurgia, o material, e lá eu paguei R$300. Só mesmo, é um valor simbólico, só para poder manter o hospital. Pesquisa realizada pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão aponta dados alarmantes de câncer de pênis no estado. Foram detectados de 2004 a 2014 quase 400 casos. Quase todos têm relação direta com o vírus HPV. A reportagem é de Eduardo Ericeira. Seu Joaquim não descuida. Próximo dos 50 anos, fez o exame de próstata. Hoje, aos 67 anos de idade, já foram vários check-ups. Tudo em prol da saúde. Quem tem já 45, 46, 50, importante demais por a doença que a gente vê todo dia, cada dia que passa. E segundo este médico, a prevenção é o mais importante. Trabalhar com o diagnóstico precoce é o principal na luta contra o câncer de próstata. A melhor maneira de prevenir o câncer de próstata é diagnosticá-lo precocemente. A taxa de cura beira os 90% quando o câncer é diagnosticado precocemente. Neste mês, quando se comemora o Novembro Azul, uma preocupação especial com a saúde do homem. E aí, além do câncer de próstata, também com o câncer de pênis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Hospital Universitário, o Maranhão tem os maiores registros de câncer de pênis do mundo. Os dados são baseados em casos dos hospitais Universitário, Aldenor Abelo e de Câncer do Maranhão, tendo como referência os registros de 2004 a 2014. Foram detectados 392 casos da doença, sendo que mais de 90% tem relação direta com o HPV. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer apontou o Maranhão como o primeiro da lista nos casos da doença, com média de 6,1 casos para cada 100 mil habitantes. O que a gente pede para a população e massifica a informação é que os homens a partir de 50 anos procurem o seu urologista e façam essa avaliação prostática anualmente. E homens que sejam da raça negra ou que tenham um histórico familiar de um parente de primeiro grau, no caso pai ou irmãos com câncer de próstata, devem procurar o urologista a partir dos 45 anos e fazer essa avaliação anual. Falando nisso, a campanha Novembro Azul busca conscientizar os homens sobre o câncer de próstata e as consultas regulares. Aqui no estúdio nós convidamos o urologista Juliano Moura. Vem para cá, Juliano, vamos conversar a respeito desse tema. E quero avisar aí a macharada, os meus amigos, que podem me fazer as perguntas, viu? Eu sei que a Cerola já veio aqui, ó. Já veio para fazer. Pedrinho também. Seja bem-vindo, Juliano. Tudo bem? Obrigado. A gente trata desse tema, às vezes, até com um pouco mais de humor, para poder quebrar o gelo, porque tem ainda preconceito, não tem? Sim, ainda existe um certo preconceito, né? A gente nota que diminuiu esse preconceito. O homem já está mais consciente da importância da prevenção, mas existe sim. Eu acho que a brincadeira, a comédia faz parte do brasileiro de uma forma geral. E não serve, inclusive, para a gente poder quebrar a barreira, exatamente, de conversar quebrar sobre um pouco o gelo, assunto, né? Quebrar o gelo e tal. Exatamente. Aí eu tenho um amigo aqui na TV que ele às vezes, eu estou fazendo toda semana o exame, pode? Não pode. Não, isso aí está errado, tem alguma coisa de errado com a pipoca, já estou até sabendo que é a pipoca aí. Né? Mas ele perguntou se dói, Juliano, fazer o exame do toque. Olha, normalmente o exame de toque não é doloroso, tá? Existem situações em que o paciente queixa de dor e a gente desconfia de alguma patologia. Mas a rigor não é doloroso, é um exame bem rápido e... É rapidinho, né? Bem rápido e não é desconfortável a rigor, entendeu? Caso tenha doença, a gente pode perceber se o paciente queixa de algum desconforto ou dor. Se tiver algum desconforto exagerado, então já denota ele que tem algum tipo de problema, é isso? Isso, a gente já pode desconfiar de algumas patologias, como inflamações ou até mesmo alterações do canal anal decorrente de outras doenças. Juliano, e ainda é o exame mais eficiente? Sim. Há estudos mostrando que a ressonância vem trazendo vantagem, mas para casos selecionados. Em casos gerais, por ser um exame barato e rápido de fazer, ele ainda continua muito eficiente e acaba sendo a primeira escolha ainda. Mas a ressonância, ela, se fizer, ela elimina o exame do toque? Não elimina de forma alguma. Ela serve para a gente como um complemento do rastreamento, em casos selecionados. Se tem alguma dúvida e eu quero aprofundar o diagnóstico, ter uma certeza maior para poder indicar uma biópsia, eu lanço mão da ressonância. Tá, mas então a ressonância ela é depois? Seria depois? Depois. Seria posterior, então ela não serve para substituir? Não substitui. Exame de sangue também não, nada disso? O exame de sangue é complemento. A gente, também? Quando eu faço apenas o toque, a chance de eu descobrir um tumor é de 60%, enquanto com o exame de sangue puramente 70%.
Quando eu junto os dois, essa acurácia sobe para 80% de chance de eu dar um diagnóstico. Então eles têm valor juntos. Quando tu diz assim que é rapidinho, tem diferença de paciente para paciente ou em média demora o quê? Diferença de paciente para paciente, porém não ultrapassa 20 segundos, 30 segundos, rápido é muito mesmo, rápido, bem rápido. Muito rápido mesmo. Agora, questão de idade, se fala de depois dos 40 anos, mas isso é uma regra? Depois dos 40 já tem que fazer? Como é que é? O número não é cabalístico, ele é baseado em estudos científicos e na probabilidade de acontecer a doença. A maioria dos pacientes desenvolve o tumor a partir dos 50 anos, então isso é que é o start para fazer o screening na população geral. O que é o screening? O rastreamento que a gente fala. E quando tem história familiar, ou o paciente é negro, ou tem história familiar, ou obesidade mórbida, a gente orienta que faça isso a partir dos 45, porque existe uma chance maior de... Então não é 40, não, é 45. 45 ou 50. Tá, 45 então para quem está digamos assim, num grupo que tem uma probabilidade maior de acontecer. Isso, exatamente. Por que o negro tem a probabilidade maior? Alguns estudos mostram que são por alteração no metabolismo das gorduras. Então ele tem um gene que propicia a desenvolver alterações celulares precocemente. Então, não é de todo certo, mas caminho nesse sentido a pesquisa. Tá, então, digamos, a partir dos 45 anos para um determinado grupo, 50 no geral, no geralzão. Isso. E aí faz de quanto em quanto tempo? No tocante à campanha, a gente faz anual. Porém, aqueles que têm acesso médico, a gente orienta que faça de 6 em 6 meses. Porque nessa idade também tem outras doenças que podem acometer, não só necessariamente o câncer. Então a gente tem como fazer avaliações do aumento benigno da próstata, de alterações de inflamação ou infecções que podem acontecer porventura nessa idade também. Agora, quando a gente fala de câncer, por exemplo, de mama nas mulheres, a gente sempre lembra da questão do histórico. Quem tem histórico na família tem que ter maior cuidado. No caso dos homens, a mesma coisa? A mesma coisa, tiver histórico de câncer de próstata e também do próprio câncer de mama, porque a expressão genética do câncer de mama também é a expressão genética de próstata. Tá, vamos lá. Então, se na minha família já tiver um histórico nas mulheres... De câncer de mama... Eu já tenho que tomar cuidado comigo. Isso, em parentes de primeiro grau. Outra coisa que essa eu não sabia. Essa é importante a gente dar essas informações. É uma informação importante isso, porque a incidência de câncer de mama também é grande. Daí tem o Outubro Rosa, né, que chama muita atenção para isso. Quando a pessoa já está com alguma alteração na próstata, isso já consegue ser sentido ou é silencioso também? Olha, para câncer não há sintoma específico. O paciente tem que ser rastreado mesmo, porque para demonstrar um sintoma já é uma doença avançada. Agora, existem alterações da próstata que levam a sintomas e isso faz com que o paciente tenha que procurar o urologista. Por exemplo, diminuição do jato da urina, dificuldade para começar a urinar, levantar várias vezes à noite para urinar, são sintomas de doenças prostáticas. Agora, Juliano, quais são as alterações que acontecem? Ela incha, ela endurece? O que acontece e o que se sente no toque? Na próstata da doença de câncer, a gente sente endurecimento ou caroços na próstata. Tá. E quem toma medicamentos para coração, hipertensão, tem indicativo? Existe alguma diferença? Não há diferença. Essa população é considerada a população normal, pode fazer os exames da mesma forma. É claro que se tiver indicação de uma cirurgia, a gente vai estudar bem se esse paciente tem condições de operar ou continuar o tratamento. Mas para rastreamento é igual. E nem precisa parar também de tomar os medicamentos? De tomar nada, não tem necessidade de parar de tomar nada. Agora, para a gente encerrar, Juliano, aquelas recomendações básicas que a gente sempre dá, elas servem também nesse caso? Alimentação, exercício físico, rotina de vida saudável, ajuda a prevenir? Ajuda sim. Já tem trabalhos mostrando que obesidade aumenta em 30% a chance de desenvolver um câncer. Então hoje a obesidade não é só questão estética, é questão de saúde mesmo. Então a gente orienta isso, né? Alimentação saudável, práticas esportivas e o cuidado fazendo o rastreamento. Porque o câncer mesmo ele tem um fator genético. Então se você nasceu com uma predisposição, você vai ter em determinado momento da vida. Se você não tiver uma vida adequada, você pode acelerar esse processo e ter muito novo. Ou seja, ter uma boa vida, com bons cuidados, com bons hábitos e fazer o acompanhamento rotineiro. Quanto mais cedo descobre, mais fácil o tratamento. Isso aí a gente sempre fala aqui como mantra, mas é preciso dizer toda vez que a gente toca nesse assunto, né? Exatamente. Por isso que é importante essa questão da campanha anual, de incentivar as pessoas a visitarem o médico, a fazer o exame, porque quanto mais cedo descobre, o que a gente pode dizer em relação à cura, tratamento e cura?
Então, a gente acabou até de ver a reportagem, o Dr. Elimilson, nosso colega, até falou bem que quando eu diagnostico cedo, eu tenho uma chance de cura que beira 90%. Então é uma chance muito grande de cura. Agora, infelizmente, 25% dos casos, ou seja, um quarto dos casos, a gente tem diagnosticado avançado. E acaba perdendo 20% dos pacientes, eles morrem por conta dessa doença. E opera também? Pode ser cirúrgico, cada caso é individualizado. A gente pode lançar mão da cirurgia, da radioterapia e ou da quimioterapia junto com essas modalidades de tratamento. Todas elas têm efetividade, é lógico que eu tenho que estadiar, saber qual é o grau desse tumor antes de indicar a terapia. Aí faz o que? Tira a próstata? A gente retira a próstata e as vesículas seminais e reconstrói, unindo a bexiga, a uretra para devolver o trato urinário ao paciente. É isso que eu me perguntava, qual é a falta que isso faz, né? A pessoa pode ter uma vida normal depois disso? Tem vida normal, né? Só que a própria cirurgia, é inerente dela, da técnica cirúrgica, a chance de ter impotência sexual, tá? Ela beira 40% a 50% de chance. E isso em razão da cirurgia em si, da técnica, não de erro, não tem nada a ver com erro. Correto. Ela é inerente à técnica cirúrgica. E pode ter incontinência urinária, que é perda urinária involuntária, o paciente pode desenvolver com isso. Isso é pequeno percentual, em torno de 5% dos pacientes. Mas é preciso saber que pode acontecer, a gente sempre enfatiza. E o médico conversa isso de maneira bem e quando a transparente. Gente, isso. Eu costumo dizer para os pacientes que quando a gente vai operar alguém, a gente põe numa balança o risco e o benefício. Eu justifico se os riscos que ele está correndo vão trazer benefício para ele em detrimento do tratamento. Se esse risco for maior, a gente muitas das vezes evita até de operar para não piorar a qualidade de vida do doente. Juliano, pode encerrar aí se você quiser dar algum recado aí para a gente poder ir para o intervalo. O recado é repetitivo, só dizer aos homens que devem procurar cada vez mais cedo o urologista, não só no tocante à próstata, mas outras patologias. E eu ainda diria mais, na idade jovem, na iniciação sexual, já que as DSTs têm sido também muita causa de transtorno na vida sexual dos iniciantes, né? E fica a dica do Novembro Azul, para que todos aproveitem e tenham acesso ao urologista para conhecer mais do nosso trabalho e prevenir sua saúde. Obrigado pela oportunidade. Juliano Moura, urologista, obrigado pela presença aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, abração. E quero até aproveitar para abraçar também a nossa querida Patrícia Canelas, que é médica urologista e sempre que pode contribuir com o nosso programa também. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Esse é o melô da Cinderela. Ó, teve um Rastafari flagrado na Feirinha São Luís. Mostra aí o Rastafari flagrado na Feirinha São Luís ontem. Aí, ó. Cadê o som? Cadê o som do vídeo? Aí. Cadê o som do vídeo? Aí, ó. Ei, moleque! Quem é esse Rastafari? Quem é? Quem é, PG? Quem é esse Rastafari aí? Aí, ó. Ei, moleque! Olha, eu vou botar umas paradas dessa no meu cabelo, viu? Vou botar umas paradas dessa no meu cabelo. Sou eu ontem lá na Feirinha São Luís. Fui lá, tava massa, comi uma galinha caipira. Ruí um pé de galinha caipira. Foi muito legal, tava movimentado pra caramba. Mandar um beijo pro pessoal que tava lá. E bateu foto, enfim. Muito bacana. Feirinha São Luís todo domingo. Vale a pena visitar, viu? Cultura, pessoal vendendo lá os produtos de artesanato, atrações culturais, bumba boi. É bacana, viu? Vale a pena. Como é que é, Fernandinha? Ah, culinária, claro, a culinária. É isso. Sancionada há pouco mais de um mês, a lei que criminaliza os atos de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro e pornografia já resultaram em 5 ocorrências aqui na capital. Presta atenção nessa matéria, porque um dos casos mais recentes aconteceu na semana passada no Terminal de Integração do São Cristóvão com uma adolescente de 14 anos. Veja só. As ocorrências são de assédio a mulheres dentro do transporte coletivo na capital. Em uma delas, um homem se masturba em cima de uma passageira que, nervosa, denuncia o caso para outros usuários. Na outra ocorrência, a vítima é uma criança molestada no colo de um passageiro. Histórias que, infelizmente, são comuns no dia a dia. Eu já passei por isso várias vezes. Eu estava no final do ônibus e um cara começou a se masturbar do meu lado. E
Bem, não teve nenhuma medida cabível na época. As mulheres, principalmente, têm que andar livremente, sem essa importunação sexual, que na maioria das vezes você é acometida dentro dos ônibus, mesmo nas galerias, quando você passa nas ruas, sempre vem alguém que lhe importuna, né? E você, às vezes, você não tem como reagir. Até o mês de setembro, esses casos eram considerados contravenção ou importunação ofensiva ao pudor. A vítima fazia apenas um TCO e o responsável pelo ato não podia ser autuado em flagrante. Mas uma mudança na lei passou a tipificá-los como crime de importunação sexual, que pode levar o autor da ocorrência à prisão. Então, geralmente é isso, ele tenta, o criminoso, ele tenta passar a mão nas partes íntimas da mulher, nos seios, na vagina, ou então tenta roçar seu corpo no corpo da mulher, ou se masturba na frente da mulher, ejacula na mulher. Esses são os tipos mais frequentes que são considerados importunação sexual. A lei da importunação sexual criminaliza a prática de atos libidinosos para satisfazer o desejo sem a concordância da outra pessoa. Desde que a nova lei entrou em vigor, já foram registradas 5 ocorrências de importunação sexual contra mulheres na capital. A maioria delas aconteceu dentro de coletivos. A pena para quem pratica esse tipo de conduta pode variar de 1 a 5 anos. A lei representa um marco para a defesa das mulheres, por isso a importância das denúncias. Agora, como as mulheres já sabem que com essa nova lei tipificando essa conduta como crime, que é o crime de importunação sexual, que é um crime punido efetivamente com prisão, é reclusão de 1 a 5 anos, é um crime inafiançável pela autoridade policial. A mulher sabe que ela denunciando, ela sofrendo esse crime e ela denunciando, havendo uma condução, esse cara vai ser preso em flagrante, a mulher se sente sim mais protegida. Isso tem estimulado, tem aumentado o número de denúncias, o número de notificações aqui na delegacia, e a mulher está se sentindo mais à vontade para abrir a boca, para quebrar o silêncio, para denunciar qualquer tipo de violência sofrida. Muito bem, que bom, ótimo essa lei aí, e para pegar esses vagabundos que não respeitam a mulher. Tá? Só em ser mulher, já está exposta já, só em ser mulher, por causa desse tipo de vagabundo aí. Deixa eu abraçar aqui o pessoal no Facebook. Meu amigo Alessandro Barbosa pediu, já mostrei aqui. Ele disse, olha, mostra como é que estava o teu cabelo lá na Feirinha São Luís. Já mostrei já. Maria Santos, oi, boa tarde, sou de Chapadinha, amo o seu programa, mando um alô para os meus filhos, Carlos e Iago. Já mandei, legal. E a Jasmina Cordeiro disse, quem arrasa é a Aramis. Ô, moleque, olha aqui, ó, camisa azul, para a gente poder fazer aqui o Novembro Azul. Muito legal, obrigado, Aramis. Beijo, Dora. Claudiana, todo mundo lá da Aramis, meu amigo Jefferson Imperador, também parceiro do nosso programa, valeu, valeu também Raimunda Goretti, valeu também Camila Mariana, Serginho Viana dos Santos, é o Serginho lá de São Mateus. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, a gente se reencontra amanhã, a partir das 11h50, você liga a sua televisão na TV Difusora SBT e nós vamos estar aqui de volta. Alô, Abraão Alves, valeu, Raíza Dutra, boa tarde! No seu canto, Deus é quem controla o tempo. Falar de mim é bem facinho, não custa nada, a língua é sua, difícil é ser igual a mim, é a verdade nua e crua. Vá, cuidado que é seu, eu sou mais eu.